Acho que ficou muito claro para todos nós, participando deste culto até este momento, que a igreja é o recurso que Deus providenciou para nos abençoar. A igreja é o recurso que Deus providenciou para nós abençoarmos. Eu vou começar uma série de mensagens sobre a igreja em Jerusalém, para pensarmos a nossa própria igreja hoje e para pensarmos as nossas vidas nesse mesmo contexto. Uma das expectativas que eu tenho na vida, mas não estou mais certo que vou realizá-la por falta de tempo de vida, é um romance sobre a igreja de Jerusalém. Por que um romance? Porque os dados históricos não são suficientes para escrevermos mais do que uma página. Tudo que nós sabemos historicamente, o grande historiador Lucas pesquisou e já nos legou. E só. 2 páginas no máximo. Mas, se nós voltarmos no túnel do tempo pela imaginação, e só pela imaginação, podemos observar as tensões daquela igreja. Você imagina centenas de pessoas judias, a sua religião, esperando o Messias. Ouvem uns malucos, uns 120, dizerem que o Messias chegou e que a espera acabou. Certamente alguns deles se converteram e entenderam que aquilo era verdade, mas outros perseguiram os que nisso criam, porque é uma mudança muito profunda. Quando a gente observa a atitude de Pedro, quando tem uma visão escandalosa, e nesta visão ele vê descendo diante dele e colocando como um banquete à sua frente um monte de animais impuros. Que asca, nem olhava. E a voz do céu diz: pegue, mate e coma. Eu entendo o Pedro. 2000 anos o seu povo aprendendo que aqueles animais não podiam ser ingeridos, porque eram uma abominação diante de Deus. Agora o próprio Deus, eu devo estar maluco com essa visão, não é possível. Vem e diz: pegue, mate e come. Então, é uma transformação. Nós pensarmos, e até hoje isso não aconteceu, nós pensarmos que a graça é uma revolução em todo modo de ser e de pensar, que era baseado na justiça própria ou na lei. É muita mudança, é muito difícil. Eu penso que só mesmo a ficção poderia captar essas tensões e transformações. Como eu não vou escrever a ficção, um trabalho que duraria aí uns 5 a 8 anos, eu estou em outro projeto que vai me levar mais uns 4, eu vou então pregar sobre esse assunto, mas sem usar a ficção, usando os resumos, os maravilhosos resumos. Eu chamaria de poemas, que Lucas, o médico, o cientista, o historiador, nos trouxe
para então falar dessas marcas permanentes na vida e na igreja. Jerusalém. Começo então, usando a versão que estou preparando, lendo o primeiro resumo. Atos 2, 42 a 47. Os crentes estavam totalmente dedicados a fazer tudo junto. Eles viviam de acordo com os ensinos dos apóstolos e se fortaleciam na fraternidade. Eles se reuniam nas casas, onde tomavam juntos as refeições e juntos cultuavam. Em todos havia muita fé. Por isso, muitos milagres e muitas maravilhas aconteceram por meio dos apóstolos. Os crentes permaneciam sempre juntos e compartilhavam tudo o que tinham. Eles vendiam voluntariamente suas propriedades e distribuíam o dinheiro aos que precisavam, para que ninguém passasse necessidade. Eles iam todos os dias cultuar no templo de Jerusalém. Quando se visitavam, compartilhavam alegremente uns com os outros a comida que tinham em casa. Onde quer que estivessem, gostavam de cantar louvores ao Deus eterno. As pessoas ficavam vivamente impressionadas com o estilo de vida dos crentes. O resultado é que a cada dia mais e mais pessoas aceitavam Jesus como o Salvador. Que resumo maravilhoso! Logo a pergunta é essa: se Lucas viesse pesquisar aqui em nossa igreja, ele escreveria esse resumão aí? Se Lucas olhasse para a minha vida, ele daria esse testemunho a meu respeito? Segundo resumão, Atos 4, 32 a 35. Muito próximo, porque são resumos, distantes 2 capítulos, em nossas Bíblias, um do outro. Eram muitos os que criam em Jesus. Os que criam em Jesus formavam uma comunidade em que todos intensamente se amavam. Ninguém olhava para os seus bens como se fossem sua propriedade. Todas as propriedades eram usadas para abençoar a comunidade toda. Enquanto isso, liderados pelos apóstolos, que continuavam proclamando a ressurreição de Jesus, os crentes experimentavam uma vida no compasso da graça de Deus. Todos tinham suas necessidades supridas. O dinheiro vinha das vendas voluntárias das terras ou das casas. Os valores arrecadados eram entregues aos apóstolos, que os administravam conforme as necessidades das pessoas. Quero destacar então algumas marcas da igreja em Jerusalém, e penso que o resumo do resumo é Atos 2,42. Os crentes estavam totalmente dedicados a fazer tudo junto. Eles viviam de acordo com os ensinos dos apóstolos e se fortaleciam na fraternidade. Eles se reuniam nas casas, onde tomavam juntos as refeições e juntos cultuavam. Esse retrato que que o evangelista Lucas traça da igreja em Jerusalém é uma espécie de ideal. Porque certamente, como o pastor Henrique já nos lembrou na semana passada, havia problemas naquela igreja. Havia dificuldades naquela igreja. Então ele descreve o que ele viu como se apontasse também o ideal para aquela igreja e para todas as igrejas, lendo o seu livro, o livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero pensar então nessa perspectiva de um ideal.
em que o perfil traçado da igreja em Jerusalém é um perfil ideal. É onde todos como igreja devemos chegar e também dizer, todos como indivíduos devemos chegar. Primeiro aspecto desse ideal, o ideal de uma comunidade forte no poder de Deus. Em todos, Atos 2,43, havia muita fé. Irmãos, eu, Israel, estou chegando aqui na igreja, aí tem um mendigo parado na porta, me pede esmola, eu digo, dinheiro eu não tenho, mas em nome de Jesus, levante-se e ande. Eu não tenho essa fé. Você tem? Pedro tinha. Mas essa deve ser a nossa fé. Desse modo ou de outro modo, uma fé no poder de Deus. O poder não estava em Pedro. O poder estava em Deus. Deus fazia milagres através, por intermédio dos apóstolos. Não eram os apóstolos que faziam milagres. Era Deus quem fazia milagres por intermédio deles. Portanto, nós temos essa identificação aqui, que ela é acrescentada quando se afirma claramente que esse poder de Deus se demonstrou na ressurreição de Jesus. E ele, enquanto igreja, aquele grupo de irmãos, vivia e proclamava essa ressurreição. De certo modo, podemos dizer que o centro da pregação cristã, e deve ser o nosso centro, do querigma da mensagem, da proclamação cristã, é a ressurreição. Morrer na cruz, os dois bandidos também morreram. Morrer na cruz, há relatos de milhares que os romanos colocaram nelas. Claro que há uma diferença significativa para nós que cremos, que aquela morte foi em nosso lugar. Mas ressuscitar dos mortos, vocês observaram que todas as vezes que você vir ressurreição de Jesus, é ressurreição dos mortos. De certo modo, é um pleonasmo. Morto não ressuscita. É para mostrar que a ressurreição de Jesus não é uma ressuscitação. Uma ressuscitação, quem é ressuscitado morre de novo. Mas quem é ressurreto não morre jamais. Não há perigo de ele morrer. Por isso, essa ênfase na ressurreição dos mortos, indicando que é uma ressurreição singular, única, sem igual. Penso que quando nós afirmamos Jesus em sua singularidade de ressurreto ou de ressurgido dos mortos, nós colocamos a nossa fé no lugar que deve estar, que é além da razão, embora não a negue. Jesus ressuscitou, isso significa que ele vive, isso significa que ele voltará, isso significa que o nosso futuro está garantido, isso significa que a nossa vida tem sentido. Primeiro ideal que aquela igreja em Jerusalém, com a sua prática, nos convida é ter a fé vívida e vivida no poder de Deus. Segundo ideal, o ideal de uma comunidade em que há amor intenso, demonstrado na solidariedade.
Na minha tradução, eu destaquei todos e junto. Junto e todos. Juntos e todos, singular e no plural. Porque essa era uma marca daquela igreja. E o texto do resumo 2, 44, 45 diz: os crentes permaneciam sempre juntos e compartilhavam tudo o que tinham. Eles vendiam voluntariamente suas propriedades e distribuíam o dinheiro aos que precisavam, para que ninguém passasse necessidade. Ou, no resumo de Atos 2, 32 e 34, ninguém olhava para os seus bens como se fossem sua propriedade. Todas as propriedades eram usadas para abençoar a comunidade toda. Ou, ainda no verso 34, todos tinham suas necessidades supridas. E vem a explicação de onde vinham esses recursos e como eram administrados. Porque o amor, quando ele nos custa, é amor. E solidariedade custa. Se você vai dar um simples prato de comida a alguém, lhe custou. Dizer Deus te abençoe não custa nada. Mas isso não é solidariedade. É preciso que nos custe. E aqueles irmãos pagaram o preço por essa solidariedade. Era um amor intenso, demonstrado na solidariedade. Terceiro ideal. O ideal de uma comunidade que tem prazer em estar junto, para se alegrar na festa, daqui a pouco tem bolo, e para adorar, para cantar, para louvar no culto. O resumo, Atos 2, 46, 47, primeira parte. Eles iam todos os dias cultuar no templo de Jerusalém. No templo não se cultua como os cristãos desde cedo cultuam. No templo se faziam sacrifícios, em que as pessoas levavam coisas ou animais e colocavam diante de um sacerdote que ofereciam ao Deus eterno. Isso era culto. Também no templo, nas áreas chamadas livres, no pátio dos gentios ou algum outro pátio, as pessoas se reuniam e podiam cantar, mas não era parte do culto do templo, não tinha essa ideia de culto que é uma invenção cristã. Mas era um lugar que eles tinham para se reunir. Então, esses novos cristãos ali de Jerusalém iam para algum lugar no templo para adorar a Deus. Quando eles se visitavam, iam na casa do outro, eles compartilhavam alegremente uns com os outros a comida que tinham em casa. Claro que é uma outra cultura, não é? Mas mostra esse ideal de como é que esse amor se expressava, se manifestava, de estar junto, de não perder uma oportunidade de estar junto, que é uma das condições humanas mais bonitas. Nós gostamos de estar junto. Nós gostamos. Às vezes ficamos meio aborrecidos, um pouco frustrados com as dificuldades que encontramos nesses relacionamentos. Não vou mais me encontrar com ninguém, agora vou viver sozinho a minha vida. Mas você não aguenta, daqui a pouco você está de novo junto até a próxima decepção. Isso faz parte da nossa condição. E aqui nós estamos vendo uma igreja que tinha prazer em estar junto. Onde quer que estivessem, gostavam de cantar louvores ao Deus eterno. Estavam juntos para este ideal. Esse ideal deve ter sobre mim e sobre você uma força, eu diria mesmo um poder. O ideal meu e seu deve ser viver como Jesus nos ensinou a viver,
e como Jerusalém procurou praticar. Nosso ideal é manter o foco das nossas vidas em Jesus, que torna possível a nossa vida e a nossa missão. Então, quando eu olho para esses perfis, esses resumões, essas sínteses que o texto magistral desse grande escritor nos apresenta, obviamente, nos transportamos para o nosso tempo, o nosso contexto e a nossa igreja. É evidente, irmãos e irmãs, que os nossos mundos são diferentes, nossas sociedades são diferentes. Eles, por exemplo, como já acabei de mencionar, não tinham um templo propriamente seu. Conseguiram alugar um lugarzinho chamado de cenáculo ou salão de cima, e volta e meia se reuniam ali, mas o número cresceu muito, 3.000, 5.000 pessoas, e esse número cresceu pelo poder de Deus, mas cresceu porque as pessoas viam aquela igreja e diziam: o que é isso? Eu quero isso. Isso é muito bom. Olha o que eu estou vendo, meus irmãos. Eles vendem as suas propriedades e entregam para os apóstolos para distribuírem entre os que precisam. Por exemplo, é claro que teve um que quis dar o golpe e roubou, furtou Ananias e Safira. Ananias e Safira foi só a coadjuvante. Nesse caso, o homem aí é o principal culpado. Realmente temos que colocar o peso nele, mostrando que nem todo mundo fazia isso. Mas o ideal estava ali. Eu quero destacar esse aspecto, porque às vezes nós podemos olhar para essa igreja e dizer: bem, o Lucas deu uma floreadazinha, não falou dos problemas, dos bastidores, do mundo real. Eu penso que Lucas fez essa pesquisa, mas de tal modo aquela igreja vivia, que os aspectos positivos estavam a anos-luz dos aspectos negativos. Nem precisavam ser mencionados, porque quando você continua lendo a história dessa igreja no livro de Atos, você vai percebendo o crescimento dela, o entendimento dela da revelação, da compreensão dela do que é a graça e como ela alcança o mundo. Teve muita oposição dos judeus, que os judeus ficaram simplesmente enfurecidos. O Messias já veio? Não, isso é heresia, é uma seita que segue um fanático. Era o que eles pensavam. E quando os cristãos estavam numa certa cidade, eles conseguiram insuflar as multidões, e eles disseram uma palavra muito interessante. Esses aí, se referindo aos missionários cristãos, que têm perturbado o mundo, também chegaram aqui. A geografia é muito importante. Na versão que eu estou preparando, eu vou colocando os quilômetros nas viagens missionárias de Paulo e sua equipe, de um lugar para o outro, exatamente para mostrar como esses que transtornaram, na versão tradicional, perturbaram o mundo, chegaram até aqui. Estamos correndo perigo. Eles disseram o seguinte: se vocês, autoridade dessa cidade, não tomarem providências, o imperador virá e vai acabar conosco, porque eles dizem que tem um Cristo, eles têm um rei, esse tal de Jesus. Uma igreja, portanto, que não por suas palavras, por seu testemunho, deixava o mundo horrorizado, embasbacado. Como pode um negócio desse? Era tudo falsa, a acusação era falsa.
Mas muita gente creu, e Paulo foi açoitado algumas vezes e fugiu várias vezes. Paulo era um fugitivo profissional, porque viu pegá-lo e ele fugia. Lembra quando ele estava no templo, quando houve uma confusão na cidade de Éfeso, porque um artífice que vendia as miniaturas do templo da deusa Ártemis ou Diana disse: se o pessoal acreditar nessa mensagem desse Paulo, eu vou perder todos os meus bens. Ninguém vai comprar mais as minhas artes, meu artesanato, todo baseado na deusa Ártemis. O povo corre para o teatro, o local da reunião de todo mundo. E Paulo diz: vou lá me defender. Aí os irmãos em Cristo e Paulo dizem: não, Paulo, não vai. Não vai prestar se você for. Não vai. Porque eles não vão deixar você falar e vão te linchar. Ele então foge para a próxima cidade. Depois ele volta para as mesmas cidades onde apanhou publicamente. Paulo é algo assim, fora do cabo, extraordinário. Pedro também, não há dúvida. Eu estou amando Pedro, lendo com mais cuidado o livro de Atos de igual modo. Quando nós vemos, então, nós vemos uma igreja que não tinha dinheiro, até o que tinha foi distribuído, né, com a venda dos imóveis, uma igreja que não tinha recursos de comunicação, uma igreja em que boa parte era pobre, uma igreja que mais adiante boa parte será feita de escravos, mas essa igreja desprezada pelos intelectuais, vocês sabem que os historiadores dizem, essas coisas que Lucas conta aí, não devem ser muito verdadeiras não, porque não há testemunhos dos escritores romanos, não há e nunca terá. Eles não vão falar sobre aquela seita de malucos, aquele Zé Povinho cristão, eles só falam dos comportamentos dos grandes, não dos pobres, dos pequenos, porque assim eram os cristãos. Mas eles contagiaram Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Naquela época, um confim era a Bitínia, lá nas margens do Mar Negro, que Paulo quis viajar, mas o Espírito Santo não permitiu que ele fosse. Eu acho que o Espírito Santo guardou para Pedro. Quem vai lá é o Pedro. E o Pedro escreveu na sua carta aos meus irmãos da Bitínia. Então, possivelmente, Pedro foi lá. Paulo não foi, mas Pedro foi. Pedro também foi missionário aos não-judeus. Eles foram a lugares, alcançaram o mundo inteiro e com a sua palavra. Jesus, por exemplo, criticou os fariseus. Mas Paulo, Pedro, não. Não uma palavra em Paulo e em Pedro contra as pessoas, contra os romanos, nenhuma palavra. Só uma vida cheia de fé. E essa vida contagiou. O que nos marca, portanto, nessas sínteses, nesses modelos, nesses ideais, é aquilo que nós podemos chamar de contágio natural. O método era viver. O método era viver a vida cristã no poder de Deus. Esse foi o método. E há que ser sempre o método, porque contra isso não há argumento. Claro que automaticamente nós nos perguntamos, e nós, como é que nós estamos? Eu não sou pessimista. Penso que nós temos buscado ser Jerusalém hoje. Sou, nesse sentido, otimista, tanto é que estamos aqui, há 87 anos, buscando contagiar, no bom sentido da palavra,
as pessoas. E podemos continuar com a nossa fé, que as pessoas vejam e digam: é isso que eu quero. Zacarias tem um texto belíssimo, só uma linha, em que ele diz, aplicando claro aos judeus, mas podemos aplicar aos cristãos, que chegaria o tempo em que as pessoas olhariam para um judeu e o agarrariam para ficar ao lado dele, por causa do testemunho de vida dele. Eu penso que é uma promessa messiânica que ele está fazendo, porque isso não aconteceu com o judeu. O judeu nunca quis que alguém se tornasse judeu, até hoje. Mas nós cristãos sempre queremos que as pessoas vivam no mesmo compasso da graça que nós vivemos. Não somos melhores do que ninguém, não somos superiores a ninguém, não precisamos criticar ninguém, só precisamos viver na fé, no poder de Deus. Isso vai contagiar as pessoas. Então eu quero, terminando, fazer 3 perguntas que eu estou incluído nela. Não falo mais como nós, no plural, igreja, mas nós no singular, eu e você. Nós somos fortes no poder de Deus. Eu posso dizer aos irmãos que há pessoas aqui que têm mais fé que eu. Eu até passo vergonha às vezes. Quando ela me traz um problema, eu começo a dar uma explicação. Ela fala: pastor, eu vim aqui para o senhor orar por mim. E eu me sinto, não aquela pessoa, mas eu, a própria besta de Balaão. Porque ela tem fé. Fé é o que nos move, diz a Bíblia, não preciso falar sobre isso. Então a minha pergunta é: nós somos fortes ou fracos na fé? É a fé que nos marca, é a fé que nos distingue, é a fé que nos escreve, é com a fé que resolvemos nossos problemas, é com a fé que nós pensamos o mundo. Segunda perguntinha: nós nos amamos uns aos outros? Com que intensidade? A igreja modelo aqui amava com tanta intensidade que vendia os seus bens. Não é isso que se requer de nós, mas é uma demonstração daquela intensidade, porque ninguém podia passar necessidade. Nós amamos, inclusive os de fora da igreja, ou amamos só nós aqui? É uma pergunta que eu tenho que me fazer. Quem é meu amigo, me elogia, eu elogio, eu amo e dou presente. Mas isso todo mundo faz. Mas eu sou chamado pelo exemplo que temos aqui, da Igreja Apostólica de Jerusalém, a amar os que não me amam. Jesus foi claro a esse respeito. Não só aqueles que não me amam, mas amar aqueles que me odeiam. O que eu posso fazer, né? Está na Bíblia, e parece que foi inspirado também esse texto. Porque é isso que contagia, é isso que demonstra o amor, por causa da fé no poder de Deus. E aí teríamos muitas histórias para contar. E a minha pergunta final, falando nós, mas sou eu, é você: o nosso modo de viver contagia? 100% sim, mas eu vou colocar um advérbio. O nosso modo de viver contagia positivamente? Essa é a pergunta. Contagiar, o influenciar, contagiar, lembra a doença? Vamos deixar essa palavra de lado, vamos colocar em influenciar. A nossa vida influencia?
100% sim. Todos nós aqui, menos ou mais jovens, mais tímidos ou menos tímidos, todos nós influenciamos. Todos nós somos influencers. Todos nós. A pergunta é: positivamente? Eu acho que essa igreja nos mostra que influenciava ou contagiava de um modo positivo. Tal modo diz o texto na tradução tradicional, que eles caíam na graça das pessoas. Isto é, as pessoas olhavam e gostavam. Nunca vi um negócio desse, gente. Eu conheço lá os levitas do templo, os sacerdotes, eu nunca vi um negócio desse. Mas esses são diferentes. São diferentes porque são cristãos, isto é, cristianos, pequenos cristos. Meu irmão, minha irmã, eu só fiz um resumão hoje. Eu vou, se Deus me der inteligência, competência, inspiração, esse é o meu propósito, vou continuar tomando alguns dos aspectos dessa igreja em Jerusalém, para nós pensarmos a nossa e, sobretudo, pensarmos a nossa própria vida, porque vocês sabem que eu estou aqui e olho os irmãos à igreja, mas quando eu olho os irmãos à igreja, eu não estou me olhando. Por isso que eu aprecio um pensamento de um filósofo antigo, austríaco, chamado Ludwig Wittgenstein, que ele disse que o olho que tudo vê, assim não vê. Exatamente isso. Se eu falo a igreja, eu não estou nela. Às vezes, quando criticamos a igreja não faz isso, como se não fosse eu. Então, o mais certo é dizer, nós não fazemos isso, ou nós positivamente fazemos isto. Em lugar de pensar naqueles que talvez, em nossa crítica, influenciem negativamente, eu tenho que me perguntar, e eu influencio positivamente? Quem passa por mim, recebe que influência? O apóstolo Paulo faz uma imagem lindíssima. Ele fala que nós somos o perfume de Cristo. Que assim seja, né? O perfume de Cristo é gostoso, né? Se prolonga, é saboroso, é agradável. A gente não quer que vá embora. Aqui estão, irmãos e irmãs, de um lado uma verificação de como nós somos. Agradeço tantos testemunhos que eu posso dar, de tantas pessoas que voluntariamente vivem na prática os mandamentos da graça de Jesus. Às vezes nós pedimos isto ou aquilo, às vezes nós nem pedimos. Quando recebemos aqui a família afegã, nós não pedimos nada, só dizemos, vamos recebê-los no almoço. E uma família trouxe presente para cada uma das crianças. Isso é uma influência positiva. Vem do coração movido pela fé. Coração movido pela fé na ressurreição de Jesus. Coração movido pelo amor, por causa da graça de Jesus. Deus nos ajude a que Itacuruçá e Jerusalém sejam igrejas irmãs, gêmeas, sinônimas. Que eu e você sejamos gêmeos de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, nossos irmãos. Vamos cantar agora.